Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tudo bem? Estamos dando sequência às pregações bíblicas expositivas no Evangelho de São Mateus. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia com amor, reverência e fé e abri-la em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Vamos lá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nesse momento a Tua palavra foi aberta, lida, será explicada e aplicada. Rogamos que o Espírito Santo do Senhor, nosso Consolador eterno, possa aplicá-la ao nosso coração e fortalecê-lo e edificá-lo, não apenas para vivermos uma vida feliz nessa terra, mas vivermos uma vida de evangelização, ajudando pessoas a conhecerem o reino da eterna felicidade do Senhor, para que quando Jesus voltar, subamos com ele ao reino da glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Deus e Salvador. Amém. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, estamos hoje pensando, meditando no tema As Bem-aventuranças de Jesus, o plano de Deus para a felicidade do seu povo e para a evangelização do mundo, parte 2. Na semana passada, nós vimos que a fonte da felicidade não está nos lugares, na aquisição de bens, na realização de sonhos e nem nos relacionamentos interpessoais e afetivos, embora tudo isso faz parte da vida e traz prazer e satisfação. Quando tratamos biblicamente da felicidade verdadeira e duradoura, falamos que esta está na pessoa de Cristo e nos princípios das suas bem-aventuranças. Todos que buscam a felicidade só a encontram na pessoa de Jesus e numa vida de comunhão com Ele, ao viver as bem-aventuranças. Mas ninguém consegue vivê-las por si mesmo, por suas forças e sabedorias. Somente quando o coração é mudado, convertido, será possível experimentá-la. E essa experiência ainda não é plena, porque ainda existe o pecado na alma humana e seus efeitos no mundo inteiro. Mas no reino glorioso de Deus, onde todos os seus filhos convertidos serão glorificados e o pecado extinto para sempre, experimentaremos a plenitude da felicidade. Hoje, experimentando mesmo que parcialmente a felicidade por meio de um coração convertido a Cristo e em obediência prazerosa aos princípios das bem-aventuranças, cumpriremos naturalmente a missão de Cristo de evangelizar os povos e as nações e toda a terra antes do seu retorno glorioso para julgar o mundo. A mensagem de hoje vai nos ajudar a ver as bem-aventuranças como o plano de Cristo de evangelização do mundo. Basta seu povo viver no dia a dia cada uma dessas bem-aventuranças. Eu gostaria que você olhasse comigo a estrutura literária onde está colocada essas bem-aventuranças. Olharemos Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 25. Depois veremos Mateus capítulo 5, de 13 a 16. No meio desses dois chamados estão as bem-aventuranças, como o modelo de Cristo
de evangelização dos povos da terra. Essa verdade estrutural nos ensina que os discípulos do Mestre não devem sair por aí de qualquer jeito ou de seu próprio jeito, evangelizando qualquer tipo de missão, ou falando ou fazendo qualquer coisa, dizendo que está realizando a missão de Cristo. Muito cuidado. Veremos então. Em Mateus 4, 18 a 22, o Senhor Jesus chama os seus primeiros discípulos à missão de pescar homens. Primeiramente, ele chama Pedro e André, que estavam lançando as suas redes no mar, e depois ele chama Tiago e João, que estavam consertando suas redes. Esses 4 discípulos deixam tudo o que faziam naquela ocasião para seguir o mestre da Galileia e tornarem-se pescadores de homens. Isto mesmo, abandonaram tudo para serem pescadores de homens. Quando lemos esse relato em paralelo com Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, entendemos que Jesus é o grande pescador que está ensinando seus discípulos a pescar. Ele sabe onde estão os peixes e manda seus discípulos exatamente naquele lugar. O detalhe desse relato de Lucas está na obediência e na fidelidade ao mestre e à palavra do mestre. Assim, eles pescaram grande quantidade de peixes, que encheu o seu barco e vários outros barcos dos seus amigos. Voltemos agora a Mateus. Em seguida, ao relato do chamado aos primeiros discípulos, temos os versículos de 23 a 25, que registram a missão de Cristo na terra. Foi para realizar essa mesma missão que Jesus chamou os seus discípulos. Qual é a missão? O ensino da palavra de Deus nas sinagogas, a pregação do evangelho do reino de Deus e a cura dos enfermos com as libertações daqueles que viviam possessos de espíritos malignos. Esse registro de 23 a 25 nos mostra que Jesus, de fato, percorria toda a Galileia, ensinando o povo, pregando para o povo e curando suas enfermidades. E os discípulos acompanhavam tudo isso maravilhados, impactados. O relato nos diz também que a fama de Cristo rapidamente alcançou todo o mundo daquela época. Começou na Galileia, atingiu a Decápolis, avançou para Jerusalém, foi para a Judéia e dalém do Jordão. E o mais interessante, meu amigo, é que multidões de todas as partes do mundo daquela ocasião o seguiam. Atenção, não perca a estrutura literária que eu estou apresentando, mantenha na sua mente. O que temos até aqui então? Temos Jesus chamando seus primeiros discípulos à missão. Temos Jesus realizando a missão à vista deles. E temos o espantoso sucesso de sua missão à vista de todos os seus discípulos. Olhemos agora para o que está registrado logo após o ensino das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, de 13 a 16. O Senhor Jesus, nesse relato, falou que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus diz que seus discípulos são o sal, ele também diz que o sal não pode ser insípido, porque senão tem que jogar fora. E jogado fora será pisado pelos homens. O sal, meu amigo, é apreciado por suas propriedades preservativas. E quando Deus compara seus filhos ao sal, quer ensinar para eles que seu plano é torná-los objeto de sua graça, instrumentos na salvação de outros. O objetivo de Deus em escolher um povo acima de todo mundo não era apenas o adotá-los como filhos e filhas, mas que por meio deles o mundo recebesse a graça que traz a salvação eterna. O sal deve ser misturado com a substância, com a massa,
É preciso que o sal penetre na substância, a fim de conservá-la, preservá-la. Com essa ilustração, o Senhor Jesus estava querendo dizer que cada discípulo seu deve manter contato pessoal com os perdidos, conviver com eles, para que sejam alcançados pelo poder do Evangelho de Cristo. Evangelho esse que está no coração, na vida de seus filhos e filhas. A influência pessoal do Filho de Deus, da Filha de Deus, é um poder, meu amigo, gigantesco para conduzir pessoas para o reino de Deus. O sabor do sal representa o poder de Cristo no cristão, o amor de Cristo no coração, a justiça de Cristo na vida. Se o poder, o amor e a justiça de Cristo estiverem em nós, fluirá naturalmente para os outros, irradiando-os totalmente, seja nos relacionamentos diários, seja nos ensinamentos particulares ou nas pregações públicas do Evangelho de Cristo. Os crentes sinceros exalam um tipo de energia penetrante que comunica nova força moral às almas sedentas por quem estão trabalhando. Não é o poder do próprio homem, mas o Espírito Santo de Deus que está operando uma obra transformadora em seu coração. Jesus usou outra ilustração para falar do chamado e da missão dos seus discípulos. Jesus, olhando e apontando para o sol, disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, 14 a 16. Nenhuma outra luz brilhou, nem brilhará jamais sobre os homens caídos, a não ser aquela que dimana de Cristo. Jesus, o Salvador, é a única luz que pode iluminar a escuridão de um mundo imerso no pecado. A respeito de Cristo, está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4. Foi recebendo de sua luz que os discípulos se puderam tornar portadores de luz. A vida de Cristo na alma, seu amor revelado no caráter, torná-los-ia a luz desse mundo. De si mesma, a humanidade não possui luz. Separados de Cristo, somos semelhantes a um círio não aceso, como a lua quando tem a face voltada para o lado contrário ao sol. Não temos um único raio luminoso a lançar sobre a treva desse mundo. Ao volver-nos, porém, para o sol da justiça, ao nos pormos em contato com Cristo, a alma inteira é iluminada com o brilho da divina presença. Nenhum ser humano, meu amigo, tem em si mesmo luz própria para salvar a si mesmo e aos outros. Somente aquele que recebe Cristo em seu coração se torna seu discípulo e luz para o mundo e para o seu irmão, para sua irmã, para aqueles que estão ao seu redor. Jesus disse: vocês se entregaram a mim, e eu vos entreguei ao mundo como meus representantes. Como o Pai me enviou ao mundo, eu os enviei também ao mundo. João capítulo 17, verso 18. Assim como Cristo é o instrumento para revelar o Pai, da mesma forma, seus discípulos são as ferramentas que ele tem para os perdidos e a eles revelar a sua salvação. Somente Cristo é a fonte de toda luz. Nenhum outro homem é assim, e nenhum cristão o é. Pode ser o mais brilhante dos cristãos,
ou o mais famoso dos cristãos. Ninguém, absolutamente ninguém, é a fonte da luz e, portanto, só pode ser a luz desse mundo escuro se tiver Cristo reinando verdadeiramente no coração. Se não tiver Cristo reinando no íntimo da alma, pode fazer 1000 coisas na área da evangelização, elaborar 1000 estratégias e planos evangelísticos aos montes, não surtirá nenhum efeito. Todos estarão fora da vontade divina e não operarão para a eternidade. Não é o esforço e nem a sabedoria humana, é a luz de Cristo no coração. Jesus não disse: esforçai-vos por fazer resplandecer a vossa luz. Ele disse exatamente isso: resplandeça a vossa luz. Simples assim. Se Cristo habita no coração, é impossível, meu amigo, esconder a sua luz, esconder a sua presença. Se aqueles que dizem ser seus seguidores não são a luz do mundo, é porque o poder de Cristo não está nele. Se não tem a luz para comunicar, é porque não tem ligação com a fonte da luz. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos. Vamos colocar as questões no seu devido lugar, recapitulando um pouquinho. Em Mateus 4, 18 a 25, com o seu paralelo em Lucas capítulo 5, de 1 a 11, vimos Jesus fazendo o chamado para os seus discípulos realizarem a sua obra. Obra do ensino da palavra, da proclamação do evangelho do reino e da cura dos enfermos com libertações. Esse chamado foi realizado pelo próprio Cristo e todos os seus discípulos ficaram maravilhados, impactados, inclusive as multidões. Ele foi a luz para os que estavam nas trevas da Galileia e foi também o sal que se misturou na massa de homens e mulheres perdidos e sem vida. Ele dava vida, nova vida, para a vida perdida. Ele ressuscitou muitas vidas que estavam mortas, sendo o sal e a luz. Não somente ele ia até as multidões, mas elas vinham de todas as partes até ele e vinham de longe, muito longe, para ouvi-lo e para segui-lo. Está escrito que as multidões o seguiam. Vimos também que Jesus disse que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O sal não pode ser insípido e a luz, ao ser acesa, não pode ser colocada debaixo do alqueire, mas no velador para iluminar a todos dentro da casa. Minhas perguntas finais a vocês, meus queridos amigos e amigas, são as seguintes: como ser o sal da terra e a luz do mundo? Como ensinar, pregar e libertar pessoas do reino das trevas e transportá-las para o reino da felicidade e da vida eterna com Deus em sua glória? A resposta está exatamente no centro dessa estrutura literária que estamos considerando. Vejamos, de um lado, Mateus 4, 18 a 25, temos o chamado para a missão e um esboço da missão. Do outro lado, Mateus 5, de 13 a 16, temos o chamado e um esboço também da missão, na figura do sal e da luz. E no centro dessa estrutura literária, temos a maneira, preste atenção, temos a maneira correta de evangelizar o mundo todo. Essa maneira é as bem-aventuranças, como o único estilo de vida do Filho e da Filha de Deus, ou seja, da Igreja de Deus na Terra. Qualquer estratégia evangelizadora que não considere essa essência é tentativa humana de fazer o que Jesus não ordenou e, portanto, já é fracassada em sua base. Pode ser até bonita, empolgante, emocionante, produzir muitos números e mais números ainda, mas não glorifica a Deus e nem leva os homens
a glorificá-lo realmente, é apenas uma ilusão. Caso as bem-aventuranças, que são a essência de toda e qualquer evangelização, seja considerada e levada a efeito, multidões se converterão, e o mundo será abalado como foi no ministério de Cristo e dos seus apóstolos. Somente dessa maneira, a obra de Deus estará sendo realizada eficazmente, realmente, e Deus glorificado totalmente. Meu querido amigo e minha querida amiga, dizer para o outro de quem é o reino dos céus é fazer uma revelação riquíssima. É responder talvez a pergunta mais importante de todos os tempos da história humana. Agora, dizer isso por meio do estilo de vida, por meio da própria vida de comunhão a Deus, com Deus, tem uma força irresistível. Nesse mundo de tristezas e melancolias, onde o ser humano vive derramando lágrimas, levar consolo é algo que todo mundo precisa e aprecia. E tem um poder curador tão grande, mas tão grande, que a pessoa consolada ficará eternamente grata. Seus olhos se abrirão para novos horizontes, e aí está a porta aberta para o Espírito Santo de Deus operar a sua salvação. E quando a pessoa triste vê no filho ou na filha de Deus alguém que se entristece pelo sofrimento do outro, ela é tocada profundamente, porque isso não existe, meu amigo, nesse mundo escuro de trevas e pecados. Nesse mundo escuro, cada um está preocupado consigo mesmo e nada mais do que isso. O que é que atrai e desperta mais pessoas para o bem? As pessoas gostam mais de alguém justo ou injusto? Elas apreciam mais a justiça ou a injustiça? Onde está o poder da atração? Obviamente na justiça. Viver uma vida justa diante de Deus e dos homens atrai os homens. E quando as pessoas veem no Filho de Deus uma pessoa que é justa em todo o seu procedimento, desejarão ser igualzinho a ela. E Deus vai dando mais pão e mais nutrientes espirituais, cada vez mais e mais, para que esse que tem fome e sede de justiça tenha cada vez mais substâncias e nutrientes para continuar a sua vida, tanto a sua vida feliz, quanto a sua vida evangelizando as pessoas. Ensinar pela vida e pela pregação a justa obra redentora de Deus por meio de Cristo aos outros, encanta, meu amigo, a alma de qualquer um e a desperta para o reino de Deus. Onde é que está o bem maior? Onde é que está a atração? Está na neutralidade? Está na repulsa? Na indiferença? Ou está na misericórdia? No acolhimento? Certamente que está no acolhimento, no amor incondicional, nas obras espirituais e também nas obras materiais. Quem é que não fica tocado ao ser bem acolhido, abraçado, amado? Suprir a necessidade do outro com atos de amor e misericórdia desperta o coração e a mente para uma reflexão superior. Leva a pessoa a refletir sobre as verdades do reino de Deus e do próprio Deus. Nenhum ser humano, meu amigo, gosta de conviver com outro que tem o coração impuro, não é mesmo? A pessoa pura não só contempla a Deus todo dia, mas torna-se preferida pelos outros. Todos querem estar ao lado dessa pessoa. É como estar na presença de Cristo. Isso faz muito bem para a alma. Também desperta o coração das pessoas para conhecer e viver contemplando a face de Cristo. Onde é que está o bem maior? Na paz ou na guerra? Onde é que está a atração?
Na paz ou na guerra? Todas as pessoas, meus irmãos queridos, todas elas querem a paz. Ninguém, absolutamente ninguém, gosta de viver em conflitos e nem gosta de conviver com pessoas que promovem a guerra, o conflito. Viver em paz e promover a paz faz muito bem para o coração atribulado. É uma cunha de abertura, para a obra redentora do Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu amigo querido e minha amiga, a partir da próxima semana, nós vamos entender cada uma dessas bem-aventuranças, dessas lições preciosas para a nossa vida e também para a salvação dos homens ao nosso redor. Por hoje, eu quero deixar as seguintes lições para o seu coração. Primeira, qualquer tentativa de querer viver uma vida diferente das bem-aventuranças é desconsiderar o ensino verdadeiro de Cristo e substituí-lo pelo próprio ensino. E isso é loucura. É um reflexo da não existência da graça de Deus no coração. Pense nisso e ore sobre isso. Segunda lição, qualquer tentativa de querer evangelizar as pessoas ao seu redor e o mundo, desconsiderando as bem-aventuranças de Cristo, é tentar o impossível. E você só vai manchar a obra de Cristo. Você pode até fazer uma obra visivelmente atraente, emocionante, empolgante, mas não estará fazendo realmente a vontade de Jesus. Você fracassará, porque você não tem luz própria e nem poder de restaurar a vida de ninguém. Você será uma ilusão, uma bolha de sabão. E em algum momento vai ser destruída e sua vida não terá efeito positivo nenhum. Terceira, qualquer tentativa de querer ser feliz nessa terra, vivendo uma vida diferente das bem-aventuranças de Jesus, é buscar tristeza e vazio para o coração. É viver a ilusão de um mundo pecador, que não te oferece nada, apenas frustração. É tentar encontrar um tesouro que não existe nesse mundo. Somente em Cristo, meu amigo, você encontra a felicidade, e somente na obediência ao seu ensino você desfruta da verdadeira felicidade. E no seu reino de glória, lá no céu, você desfrutará da plena felicidade. É exatamente isso que todos precisam. É isso que você e eu precisamos, meu caro. Que tal você e eu experimentarmos as bem-aventuranças do Mestre da Galileia? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero entregar em Tuas mãos cada filho e cada filha que ouviu a Tua palavra nesta hora. Opere eficazmente no coração de cada um, para a glória do Teu nome, para a felicidade de cada um de nós, para a nossa salvação e para que as pessoas ao nosso redor vejam a graça de Cristo e sejam salvas para a vida eterna. Em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Deus e Salvador. Amém.